O ar da Praça da República vibrava com uma tensão fina e arrogante, o tipo de eletricidade que precede uma tempestade ou, neste caso, uma humilhação pública. No centro de tudo, um piano de cauda preto, lustroso como a noite, oferecido à cidade como um convite à arte. Ao redor dele, um círculo de jovens pianistas, vestidos com a confiança que o dinheiro e o talento precoce costumam comprar, riam e conversavam em um dialeto de termos técnicos e nomes de compositores russos. Eles eram os donos daquele espaço, os guardiões autoproclamados das teclas de marfim. Foi então que ele se aproximou. O som de suas botas gastas no calçamento de pedras portuguesas foi um ruído dissonante na sinfonia de presunção. Vestia o uniforme laranja inconfundível dos garis da cidade, manchado pelo suor e pela poeira de um dia inteiro de trabalho. Seu rosto, sulcado por mais anos do que sua postura curvada sugeria, trazia a serenidade de quem já viu de tudo e não espera mais nada. Ele parou a poucos metros do piano, segurando sua vassoura como um cetro de um reino invisível. Seus olhos, de um castanho profundo e cansado, não estavam nos jovens, mas no instrumento. Havia um anseio ali, uma fome antiga que a fome do estômago jamais conheceria. Um dos jovens, o mais falante e vaidoso, de cabelo impecavelmente arrumado, notou o olhar do gari. Ele cutucou o colega ao lado. Olha só, rapazes. Temos um apreciador da alta cultura, disse ele, a voz gotejando sarcasmo. O grupo se virou, e um coro de risadinhas se espalhou como uma praga. O gari, cujo nome era Jonas, não se moveu. Ele apenas continuou a olhar para o piano, como um peregrino que finalmente alcança o santuário. Vai tocar pra gente, mestre, continuou o jovem, que se chamava Ricardo. Talvez o hino da limpeza urbana. Ou quem sabe a sinfonia da sarjeta. A pequena plateia que se formara para ouvir os prodígios agora focava sua atenção no estranho impasse. Havia pena nos olhos de alguns, curiosidade em outros, e um desconforto geral no ar. Jonas finalmente moveu a cabeça, seus olhos encontrando os de Ricardo. Ele não parecia ofendido, apenas resignado. Com uma voz baixa e um pouco rouca, que parecia raramente usada, ele disse as palavras que selariam o destino daquela tarde. Eu toco do meu jeito. A frase foi tão simples, tão desprovida de desafio, que por um momento desarmou Ricardo. Mas a arrogância é uma erva daninha persistente. Ele soltou uma gargalhada alta e teatral. Seu jeito? E que jeito seria esse? Com luvas de borracha? Por favor, não suje o marfim. Jonas ignorou a ofensa. Ele encostou a vassoura cuidadosamente em um banco próximo, como quem despede um velho companheiro de jornada. Caminhou lentamente até o piano. Cada passo era deliberado, pesado. Ele não se sentou imediatamente. Primeiro, passou os dedos calejados e grossos, marcados por incontáveis cortes e cicatrizes, sobre a madeira polida. Foi um toque de reconhecimento, de reencontro. A multidão prendeu a respiração. Os pianistas se entreolharam, sorrisos de escárnio dançando em seus lábios, prontos para o espetáculo da incompetência. Jonas finalmente se sentou. Sua postura não era a de um concertista. Era a de um trabalhador cansado se sentando ao final do dia. Ele fechou os olhos por um instante. O mundo pareceu desaparecer. O barulho do trânsito, os murmúrios da multidão, a arrogância dos jovens, tudo se dissolveu em um silêncio que só ele conseguia ouvir. E então, ele tocou. A primeira nota não foi limpa. Não foi tecnicamente perfeita. Tinha uma pequena imperfeição, uma vibração que um professor de conservatório teria corrigido instantaneamente. Mas continha um universo de dor. A nota pairou no ar, solitária e triste, antes de ser seguida por outra, e mais outra. Não era Chopin, nem Beethoven, nem qualquer mestre que Ricardo e seus amigos pudessem nomear. A melodia que começou a fluir das mãos daquele gari era algo primordial, uma música que parecia nascer das próprias entranhas da cidade, da solidão dos seus prédios, do choro silencioso de seus habitantes. A música contava uma história. Havia nela a alegria de um amor de juventude, notas saltitantes como risadas em um parque numa tarde de sol. Depois, a melodia se aprofundava, ganhava tons de paixão e promessas sussurradas sob um céu estrelado. Os sorrisos nos rostos dos jovens pianistas começaram a murchar. Ricardo franziu a testa, tentando decifrar a estrutura harmônica, a progressão dos acordes, mas a música de Jonas desafiava a análise fria. Ela não era para ser entendida com o cérebro,
mas sentida com a alma. A música mudou de novo. Um acorde menor, sombrio e profundo, rasgou a melodia como uma nuvem de tempestade cobrindo o sol. A alegria se transformou em medo, depois em desespero. As notas corriam umas sobre as outras, frenéticas, como alguém tentando escapar de algo terrível. Era o som de uma perda. Uma perda tão absoluta, tão devastadora, que o próprio ar na praça pareceu ficar mais pesado. Uma mulher na primeira fila, de taier e celular caro na mão, começou a chorar silenciosamente, as lágrimas traçando caminhos em sua maquiagem impecável. Um estudante universitário abraçou a namorada com força, como se temesse perdê-la naquele exato momento. O som que saía do piano não era apenas música, era um espelho. Cada pessoa na plateia via seus próprios medos, suas próprias perdas, suas próprias saudades refletidas naquelas notas. Ricardo estava paralisado. Sua arrogância havia se desfeito, substituída por uma confusão que beirava o pânico. Ele, que podia tocar Liszt de olhos fechados, que conhecia a teoria musical como a palma da sua mão, sentia-se um completo ignorante. Aquilo que o gari estava fazendo não era técnica. Era feitiçaria. Era a verdade em sua forma mais pura e dolorosa. A música de Jonas então se acalmou, mas a tristeza permaneceu, transformando-se em uma melancolia suave, a aceitação de uma dor que nunca iria embora completamente. Era o som da resiliência. O som de quem se levanta todas as manhãs, mesmo carregando um peso invisível no coração, e continua a viver. As notas finais foram suaves como um sussurro, um adeus resignado. A última nota, a mesma com que ele começou, com sua pequena e humana imperfeição, pairou no silêncio denso e carregado de emoção da Praça da República. Por vários segundos, ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar. Era como se o tempo tivesse sido suspenso por aquela confissão em forma de melodia. Jonas abriu os olhos. Neles, não havia triunfo, apenas um alívio profundo. Ele olhou para as teclas uma última vez, levantou-se com a mesma lentidão com que se sentara, e caminhou até sua vassoura. Sem olhar para a multidão, sem esperar por aplausos, ele a pegou e começou a se afastar, voltando para as ruas que eram o seu domínio. Foi então que o feitiço se quebrou. Um único aplauso, tímido, de um senhor de idade. Depois outro, e mais outro, até que a praça inteira irrompeu em uma ovação estrondosa, apaixonada, um som que ecoou pelos prédios e assustou os pombos. As pessoas choravam abertamente, sem vergonha. Choravam pelo gari, por sua música, mas, acima de tudo, choravam por si mesmas. Ricardo e seus amigos permaneciam imóveis, pálidos. Eles não choravam, mas seus olhos brilhavam com uma umidade que não era de chuva. Tinham acabado de testemunhar algo que nenhuma escola de música no mundo poderia ensinar. Eles tinham aprendido, da forma mais humilhante e bela possível, que a música não reside na perfeição dos dedos, mas nas cicatrizes da alma. Enquanto Jonas se afastava, desaparecendo na multidão como uma nota que se dissipa no ar, uma jovem estudante de jornalismo chamada Ana, que havia gravado tudo em seu celular, olhava para a tela, o vídeo ainda em andamento. Ela sabia, com uma certeza que arrepiava sua pele, que aquela não era apenas a história de um gari que tocava piano. Era algo muito, muito maior. E ela precisava descobrir o que era. Aquele homem não era apenas um gari. Ele era um fantasma, um portador de uma história que fazia a cidade inteira chorar. E o choro mal havia começado. Ana parou a gravação e, com os dedos trêmulos, começou a digitar um título para o post que mudaria a vida de todos eles: o gari que fez o silêncio gritar. Mal sabia ela que, ao apertar o botão publicar, estava acendendo um pavio que levaria a uma explosão de memórias, segredos e a uma verdade que estava enterrada há mais de 30 anos sob as ruas que Jonas limpava todos os dias. A busca pelo pianista anônimo estava apenas começando, e ela revelaria uma tragédia que conectava o mais humilde dos trabalhadores à mais alta elite da música clássica do país. O vídeo de Ana explodiu. Em questão de horas, viral era um termo brando para descrever o fenômeno. O título que ela escolheu, O Gari que fez o silêncio gritar, capturou a imaginação de milhões. As pessoas não compartilhavam apenas um vídeo, compartilhavam uma emoção crua, uma experiência catártica. Comentários inundavam a postagem. Eu estava lá, nunca senti nada igual. Quem é esse homem? Precisamos encontrá-lo. Isso não é tocar, é sangrar a alma pelas pontas dos dedos. A mídia tradicional, sempre farejando o cheiro de uma boa história humana,
mergulhou de cabeça. Programas de televisão matinais discutiam o vídeo, especialistas em música tentavam, em vão, analisar a composição, e jornais estampavam capturas de tela do rosto enrugado de Jonas em suas capas. Ele se tornou o mistério mais famoso do país. Um herói anônimo, um símbolo de talento oculto e da beleza que se esconde na simplicidade. Mas para Jonas, a vida continuava a mesma. Ele não tinha redes sociais, raramente via televisão. Sua rotina era imutável: acordar antes do sol, varrer as ruas enquanto a cidade despertava, almoçar sua marmita em uma praça qualquer e voltar para casa ao entardecer, para o pequeno cômodo que alugava na periferia. Ele notou os olhares. As pessoas na rua o encaravam com uma curiosidade nova. Alguns apontavam, sussurravam. Ele presumiu que era algo passageiro, um engano. Estava acostumado a ser invisível, a atenção o deixava profundamente desconfortável. Enquanto isso, Ana se tornará uma celebridade instantânea. Entrevistas, convites para programas de TV. Mas ela não estava interessada na fama. Estava obcecada. Passava os dias e as noites revendo o vídeo, ampliando o rosto de Jonas, tentando decifrar a história contida em suas rugas. Ela começou uma investigação por conta própria, usando sua credencial de estudante de jornalismo para abrir portas. Foi a companhia de limpeza urbana, mas eles se recusaram a fornecer informações sobre seus funcionários, citando políticas de privacidade. Percorreu as ruas do centro, mostrando a foto de Jonas para outros garis, comerciantes, guardas. Ninguém sabia seu nome completo. Ele era apenas o Jonas, o senhor quieto que fazia seu trabalho com uma dignidade silenciosa. A verdadeira pista veio de onde ela menos esperava. Ricardo, o pianista arrogante, a procurou. Ele estava visivelmente abalado, transformado. A humilhação pública o forçara a uma introspecção dolorosa. Eu preciso saber quem ele é, disse Ricardo a Ana, em um café. Aquela música, ela não é completamente desconhecida para mim. Há fragmentos nela, passagens, que me lembram de uma lenda. Uma história que meu avô, que foi maestro, costumava contar. Ana se inclinou, o coração acelerado. Que lenda! A história de um jovem prodígio, nos anos 80, começou Ricardo, a voz baixa. Um garoto da periferia que aprendeu a tocar piano sozinho, em um instrumento velho e desafinado. Diziam que ele não lia partituras, que a música simplesmente fluía através dele. Seu nome artístico era J.C. das Teclas. Ele era uma sensação no circuito underground de São Paulo. Compunha suas próprias peças, músicas que, segundo meu avô, tinham a capacidade de desarmar o ouvinte, de expor a alma de quem tocava e de quem ouvia. O que aconteceu com ele? Perguntou Ana, fascinada. Ele estava prestes a ser descoberto. O maior produtor musical da época, um homem chamado Maurício Viana, o apadrinhou. Ia lançá-lo, transformá-lo em uma estrela internacional. Um grande concerto de estreia foi marcado no Teatro Municipal. Os ingressos se esgotaram em um dia. O mundo da música estava em polvorosa. Ricardo fez uma pausa, olhando para a xícara de café como se visse um fantasma nela. Mas ele nunca apareceu. Na noite do concerto, J.C. das Teclas desapareceu. Simplesmente sumiu. Nenhuma nota, nenhuma explicação. Deixou Viana furioso e humilhado, e o mundo da música com um de seus maiores mistérios. Com o tempo, ele virou uma lenda, uma história de e se, contada nos corredores dos conservatórios. Ana sentiu um arrepio. Você acha que Jonas é J.C. das Teclas? A melodia que ele tocou, disse Ricardo, os olhos fixos nos de Ana. Meu avô a chamava de Balada da Despedida. Era a obra-prima de J.C., uma peça que ele nunca tocava inteira, apenas fragmentos. Dizia que só a tocaria por completo no dia em que seu coração estivesse pronto. O que ouvimos na praça foi a balada completa. Eu tenho certeza. A revelação era sísmica. Jonas não era apenas um talento desperdiçado, ele era uma lenda perdida. A busca de Ana ganhou um novo senso de urgência. Com os nomes J.C. das Teclas e Maurício Viana em mãos, ela mergulhou em arquivos de jornais antigos, microfilmes e nos cantos empoeirados da internet. Encontrou pequenas notas em colunas sociais dos anos 80, mencionando o fenômeno do piano.
Encontrou uma única foto em preto e branco, de baixa qualidade, de um jovem de cabelos revoltos e olhar intenso, ao lado de um sorridente Maurício Viana. O rosto era mais jovem, mais liso, mas os olhos eram inconfundivelmente os de Jonas. A peça final do quebra-cabeça era Maurício Viana. Ana descobriu que ele, agora um senhor de quase 80 anos, vivia recluso em uma mansão no Morumbi. Era conhecido por ser amargo, inacessível, um homem que raramente dava entrevistas e que guardava rancor do mundo. Conseguir falar com ele seria quase impossível. Mas Ana era teimosa. Ela usou o nome de um antigo professor, um crítico musical respeitado que era amigo de Viana, para conseguir o telefone da mansão. Ligou dezenas de vezes, sendo barrada por empregados e secretárias. Finalmente, desesperada, ela deixou um recado. Diga ao Sr. Viana que eu sei onde encontrar JC das teclas. 20 minutos depois, o telefone dela tocou. A voz do outro lado era fraca, mas carregada de uma autoridade que o tempo não havia corroído. Venha amanhã, às 10. Sozinha. Na manhã seguinte, Ana entrou nos portões da imponente mansão. Foi conduzida por corredores silenciosos, repletos de discos de ouro e fotos de celebridades, até um escritório sombrio, com cortinas pesadas que bloqueavam a luz do sol. Maurício Viana estava sentado atrás de uma mesa de mogno maciço. Era uma figura frágil, mas seus olhos eram afiados como cacos de vidro. Então, disse ele, sem rodeios. Você encontrou meu fantasma. Onde ele está? Primeiro, preciso que me conte o que aconteceu, respondeu Ana, tentando manter a voz firme. Por que ele desapareceu? Um sorriso amargo tocou os lábios finos de Viana. Ele não desapareceu. Ele fugiu. Fugiu da fama, do sucesso, do futuro que eu construí para ele. Mas, acima de tudo, ele fugiu dela. Dela quem? Perguntou Ana, o coração batendo forte contra as costelas. Helena, suspirou Viana, e pela primeira vez, a armadura de amargura pareceu rachar, revelando uma antiga ferida. Helena Viana. Minha filha. O produtor se levantou e caminhou até a janela, abrindo uma fresta na cortina. Ela era a luz da minha vida. E era a inspiração dele. Cada nota que aquele garoto tocava era para ela. A balada da despedida não era sobre uma perda qualquer. Era uma profecia. Ele a compôs para o dia em que a perdesse. E ele a perdeu da forma mais cruel possível. Na noite do concerto. Viana se virou, os olhos brilhando de uma fúria antiga. Ele não sumiu porque tinha medo do palco. Ele sumiu porque, naquela noite, enquanto o mundo esperava por ele no Teatro Municipal, ele estava segurando a mão da minha filha enquanto ela morria em um leito de hospital. E ele se culpava por isso. A revelação deixou Ana sem ar. A história era mais profunda e mais trágica do que ela jamais poderia ter imaginado. Não era uma história de talento perdido, mas de amor e culpa, de uma dor tão profunda que levará um homem a apagar a si mesmo, a enterrar sua música e seu nome sob um uniforme de gari por mais de 30 anos. O que aconteceu com ela? Sussurrou Ana. Um acidente, disse Viana, a voz embargada. Um acidente de carro estúpido, uma semana antes do concerto. Ele estava dirigindo. Estava chovendo. Ele sobreviveu com alguns ferimentos nas mãos. Ela não teve a mesma sorte. Ficou em coma por uma semana. Morreu minutos antes de ele subir ao palco. Agora tudo fazia sentido. As cicatrizes nas mãos de Jonas. A dor insuportável em sua música. A escolha por uma vida de anonimato e penitência. Ele não estava apenas varrendo as ruas, estava tentando varrer a culpa de sua alma, dia após dia. Agora me diga, disse Viana, a voz novamente dura. Onde ele está? Depois de 30 anos, eu quero olhar nos olhos do homem que destruiu a minha vida e a dele. Ana sabia que estava em uma encruzilhada. Revelar a localização de Jonas poderia destruir a paz que ele, de alguma forma, conseguiu construir. Mas talvez, apenas talvez, pudesse também ser a única forma de libertá-lo. Ana sentiu o peso da história de Maurício Viana como um manto de chumbo sobre os ombros. A mansão, que antes parecerá apenas opulenta, agora se assemelhava a um mausoléu, um palácio de mármore construído sobre uma fundação de dor. Ela saiu de lá com uma única certeza: não podia simplesmente entregar Jonas.
Entregá-lo a Viana seria como jogar um náufrago de volta à tempestade. Mas escondê-lo também não parecia certo. Ambos os homens estavam se afogando, em oceanos separados, mas na mesma noite de 30 anos atrás. Ela precisava construir uma ponte. E a primeira viga dessa ponte era encontrar Jonas e convencê-lo a atravessá-la. Ela passou os 2 dias seguintes em uma vigília discreta. Descobriu o ponto de partida da equipe de limpeza de Jonas, e mantendo uma distância respeitosa, o seguiu no final do expediente. O trajeto era longo. Ele pegava um ônibus, depois um trem lotado até o extremo leste da cidade, e por fim caminhava por mais 20 minutos por ruas sem asfalto e iluminação precária. O contraste entre a melodia celestial que ele criava e a dura realidade de sua vida era um soco no estômago de Ana. Ele não morava em uma casa, mas em um cômodo nos fundos de um sobrado, com uma entrada lateral independente. Um lugar pequeno, anônimo, perfeito para quem deseja ser esquecido. Ela esperou mais um dia, preparando-se mentalmente. O que ela diria? Como se aproximar de um homem que fez do isolamento sua armadura? Na noite seguinte, com o coração martelando no peito, ela bateu na porta de metal pintada de azul descascado. O som ecoou no silêncio do beco. Demorou, mas ela ouviu o som de passos se arrastando. A porta se abriu numa fresta, e os olhos cansados de Jonas a encararam através da corrente de segurança. O reconhecimento foi instantâneo, seguido de uma desconfiança profunda. A moça do vídeo, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. O que você quer? Posso entrar? Eu preciso conversar com o senhor. É importante, pediu Ana, a voz mais trêmula do que gostaria. Jonas hesitou. Seu instinto, afiado por décadas de autopreservação, gritava para que ele fechasse a porta. Mas havia algo na urgência e na sinceridade dos olhos da jovem que o deteve. Com um suspiro resignado, ele fechou a porta, tirou a corrente e a abriu novamente. 5 minutos. O interior do cômodo era ainda mais austero do que Ana imaginara. Uma cama estreita, uma pequena mesa com uma cadeira, um fogão de 2 bocas e uma geladeira antiga. Tudo impecavelmente limpo e organizado. Não havia decorações, nem televisão, nem rádio. Era o quarto de um monge, um eremita urbano. A única concessão ao passado estava sobre a mesa de cabeceira, um porta-retratos de madeira, virado para a parede. Você me causou muitos problemas, disse Jonas, sem convidá-la a sentar. Ele se encostou na parede oposta, os braços cruzados, formando uma barreira. As pessoas não me deixam em paz. Apontam, cochicham. Eu só quero fazer meu trabalho. Eu sinto muito por isso, disse Ana, genuinamente. Eu nunca imaginei. Mas a música que o senhor tocou, ela merecia ser ouvida. O mundo precisava ouvir. O mundo não precisa de nada que venha de mim, retrucou ele, a voz cortante. Aquilo foi um erro. Uma fraqueza. Não foi uma fraqueza. Foi a coisa mais forte que eu já vi, insistiu Ana. Ela respirou fundo. Eu sei quem o senhor é, JC das Teclas. O nome pairou no ar denso do quarto. O corpo de Jonas enrijeceu, e pela primeira vez, Ana viu uma faísca de pânico em seus olhos calmos. Era como se ela tivesse pronunciado um feitiço proibido, invocando um fantasma que ele passará a vida inteira tentando exorcizar. Você não sabe de nada, disse ele, virando o rosto. Eu sei sobre o concerto no Teatro Municipal. E sei por que você não apareceu, continuou Ana, a voz suave, mas firme. Eu sei sobre Helena. O nome dela foi a chave que arrombou a porta trancada de sua alma. Jonas se encolheu como se tivesse levado um golpe físico. Ele cambaleou para trás e se sentou na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. Um gemido baixo, um som de pura agonia, escapou de seus lábios. O gari silencioso, o pianista estoico, desmoronou. O silêncio que se seguiu foi preenchido por 30 anos de dor não dita. Quando ele finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam vermelhos. Quem te contou? Perguntou ele, a voz quebrada. O pai dela. Maurício Viana. Jonas fechou os olhos, uma expressão de profunda dor cruzando seu rosto. Aquele homem, ele deve me odiar mais do que qualquer pessoa no mundo. Ele só quer entender. Assim como eu, disse Ana, aproximando-se e sentando-se na única cadeira. Me conte, por favor. Me conte sobre ela. E,
Pela primeira vez em mais de 30 anos, Jonas falou. As palavras vieram devagar, enferrujadas pelo desuso, como se ele estivesse desenterrando uma língua há muito esquecida. Ele contou como Viana o descobrira em um bar enfumaçado na boca do lixo, um garoto magricela de 17 anos fazendo mágica em um piano vertical caindo aos pedaços. E contou sobre a jovem que estava com o produtor naquela noite, uma garota de olhos brilhantes que não olhou para ele com pena ou curiosidade exótica, mas com um reconhecimento imediato, como se a alma dela reconhecesse a dele. As lembranças, uma vez libertadas, jorraram como uma enchente. Ele falou dos encontros secretos no parque, pois Viana, apesar de apoiar sua carreira, jamais aprovaria um romance entre sua filha e seu protegido pobre. Falou de como ele compunha para ela, tentando traduzir a cor dos olhos dela em acordes, o som da risada dela em melodias. Helena não era apenas sua musa, era sua âncora, seu norte. Ela via nele não um prodígio a ser explorado, mas um homem com um dom que precisava ser compartilhado. Sua música não é sua, Jonas, ela lhe dizia. É um presente que você recebeu para dar ao mundo. A voz dele falhou quando chegou a semana do concerto. A excitação, os sonhos, a sensação de que o mundo estava se abrindo para eles. Eles iam fugir depois do show, usar o dinheiro do primeiro adiantamento para viajar pelo mundo. Ele, com sua música, e ela, com sua câmera fotográfica. Era um plano ingênuo, perfeito. Estava chovendo naquela noite. A voz de Jonas era agora um sussurro fantasmagórico. A pista estava molhada. Estávamos rindo, falando sobre nomes para os nossos filhos. Eu olhei para ela por um segundo, apenas um segundo. Seus olhos se encheram de lágrimas que não caíam, presas em um limbo de culpa. Quando olhei para frente, o outro carro estava lá. Eu desviei, mas era tarde demais. Ele descreveu o som do metal se contorcendo, o cheiro de gasolina, o silêncio aterrorizante que se seguiu ao estrondo. Descreveu acordar no hospital com as mãos enfaixadas e uma dor que não era física. Viana estava ao seu lado, o rosto uma máscara de ódio e desespero. Helena estava em coma. Eu passei aquela semana inteira ao lado dela, continuou ele. Os médicos diziam que não havia esperança, mas eu não acreditava. Eu falava com ela. Pedia para ela voltar. Na noite do concerto, Viana veio ao hospital. Ele me deu um tapa. Gritou que eu tinha destruído tudo. Que a carreira que ele construiu para mim era uma piada. Que eu deveria ir para o teatro e tocar, que era o mínimo que eu podia fazer para honrar o investimento dele. Jonas fez uma pausa, engolindo em seco. Eu me levantei para ir. Talvez ele estivesse certo. Talvez a música pudesse salvá-la, trazê-la de volta. Mas quando eu estava na porta, a enfermeira me chamou. O coração dela tinha parado. Eu voltei, segurei a mão dela. Estava fria. E naquele momento, a música morreu dentro de mim. Como eu poderia tocar piano? As mesmas mãos que deveriam criar beleza tinham causado a morte do único amor da minha vida. A música não era um presente. Era uma maldição. Ele contou como saiu do hospital e simplesmente andou, sem rumo, por dias. Vendeu o relógio que Viana lhe dera para comprar uma passagem de ônibus para o mais longe que o dinheiro pudesse pagar. Assumiu outro nome, trabalhou em fazendas, em construções, em qualquer coisa que exigisse força bruta e mantivesse suas mãos e sua mente ocupadas. Eventualmente, voltou para São Paulo, a cidade de seu maior triunfo e sua maior tragédia, e se tornou gari. Era a penitência perfeita. Limpar a sujeira da cidade, dia após dia, para tentar, em vão, limpar a mancha de sua alma. Ser invisível, anônimo. Enterrar JC das teclas para sempre. Quando ele terminou, o quarto estava mergulhado em um silêncio pesado. Ana estava chorando, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. A história era mais devastadora do que qualquer coisa que ela pudesse ter escrito ou imaginado. Tocar na praça, disse Jonas, olhando para as próprias mãos como se fossem estranhas. Eu não sei o que deu em mim. Eu vi aquele piano, tão puro, e pensei nela. Pensei que, depois de todos esses anos, talvez eu pudesse tocar apenas uma última vez. Uma despedida. A balada que eu escrevi para ela e nunca terminei. Eu a terminei ali, naquela tarde. Ana finalmente encontrou sua voz. Ela não iria querer isso para você. Viver essa
meia vida. Ela amava sua música. Você acha que ela ficaria feliz em saber que a morte dela a silenciou para sempre? Não se trata de felicidade, disse Jonas, amargamente. Trata-se de justiça. Não é justiça, é uma prisão, exclamou Ana, levantando-se. E Maurício Viana está na cela ao lado. Vocês dois estão presos há 30 anos. Ele te odeia, sim. Mas ele te odeia porque você é a última conexão viva que ele tem com a filha. Ele precisa de respostas. Ele precisa de um encerramento. E talvez, por mais louco que pareça, você também precise. Jonas balançou a cabeça veementemente. Eu não posso encará-lo. Eu não tenho esse direito. Talvez não seja uma questão de direito. Talvez seja uma questão de necessidade, argumentou Ana. Ela caminhou até a mesa de cabeceira e, com cuidado, virou o porta-retratos. A foto, amarelada pelo tempo, mostrava um Jonas jovem, de sorriso largo e olhos cheios de sonhos, abraçando uma garota radiante, com uma câmera pendurada no pescoço. Helena! A vida e a alegria que emanavam daquela imagem eram quase insuportáveis. Olhe para ela, disse Ana, suavemente. E me diga que ela iria querer que você passasse o resto da sua vida se escondendo. A música de vocês não morreu naquela noite. Você apenas a enterrou viva. Maurício Viana quer te ver. E eu acho que você precisa ver ele. Ela deixou a proposta pairando no ar. Era um risco monumental, um encontro que poderia resultar em mais dor, em acusações e ressentimentos que poderiam destruir os dois homens de vez. Mas no fundo de sua intuição jornalística e de sua alma recém-tocada por aquela história, ela sentia que era o único caminho a seguir. A única dissonância que poderia, talvez, levar a uma resolução harmônica. Jonas olhou da foto de Helena para o rosto de Ana, e depois para suas próprias mãos marcadas. O quarto parecia pequeno demais para conter o peso da decisão que ele precisava tomar. Encarar o passado, o homem que ele mais temia no mundo, ou voltar para a segurança de seu exílio silencioso, varrendo as ruas até o fim de seus dias. A música havia voltado uma vez. A pergunta agora era se ele teria coragem de não deixá-la escapar novamente. A fotografia de Helena na pequena mesa de cabeceira parecia irradiar um calor suave, uma luz de um sol há muito extinto. Jonas ficou um longo tempo a encará-la, o diálogo com Ana ecoando em sua mente. Prisão. Cela. Libertar um ao outro. As palavras eram como chaves a forçar uma fechadura corroída pelo tempo e pela culpa. Por 30 anos, ele acreditara que seu silêncio era uma forma de penitência, um sacrifício para honrar a memória dela. Mas, ao olhar para o sorriso vibrante congelado no papel fotográfico, ele se perguntou pela primeira vez se seu sacrifício não teria sido em vão. Pior, se não teria sido um insulto. Helena amava a vida, a cor, o som. E ele havia escolhido viver em um mundo cinza e mudo. Eu vou, disse ele finalmente, a voz tão baixa que Ana quase não ouviu. Eu vou encontrá-lo. Mas com uma condição. Ana, que prendia a respiração, sentiu uma onda de alívio e temor. Qualquer coisa. Não será na casa dele. E nem aqui, disse Jonas, olhando ao redor para seu pequeno refúgio, que de repente parecia mais uma jaula do que um santuário. Será no único lugar que faz sentido. No palco do Teatro Municipal. A condição de Jonas era uma faca de 2 gumes, e Ana soube disso no instante em que a ouviu. Era poético, terrivelmente simbólico, mas também logisticamente quase impossível e emocionalmente incendiário. Convencer Maurício Viana a encontrar o homem que ele culpava pela morte de sua filha, no exato local de sua maior humilhação pública, parecia uma tarefa hercúlea. A ligação para Viana foi tão difícil quanto ela previra. O produtor explodiu em fúria. O quê? Ele quer que eu vá até ele? Depois de 30 anos se escondendo como um rato, ele agora faz exigências? Diga a ele para vir aqui e me encarar como um homem. Ele não é o mesmo homem que o senhor conheceu, argumentou Ana, a voz calma, mas inabalável. Ele passou 3 décadas se punindo de uma forma que o senhor nem pode imaginar. Se essa reunião vai acontecer, tem que ser em um terreno neutro. Um lugar que pertence à memória dela, não a vocês dois. É lá, ou não vai acontecer. A escolha é sua. Houve um longo silêncio na linha, preenchido apenas pela respiração pesada de Viana. Ana podia imaginá-lo em seu escritório escuro,
o orgulho e a dor travando uma batalha em seu peito. Finalmente, a voz dele voltou, desprovida de raiva, apenas cansada. Consiga o teatro. Estarei lá. Sábado. Ao meio-dia. Conseguir o teatro municipal em menos de uma semana para um evento não oficial era o próximo obstáculo. Ana usou a fama recém-adquirida e o interesse da mídia a seu favor. Contatou um velho jornalista cultural, amigo de seu professor, um homem com influência na Secretaria de Cultura. Ela não contou a história toda, apenas o suficiente para atiçar a curiosidade e o senso de importância histórica. Falou de uma reconciliação, do fechamento de um capítulo importante da música brasileira, envolvendo o lendário Maurício Viana e a figura misteriosa do gari pianista. As portas, surpreendentemente, se abriram. O teatro estaria fechado para o público, mas o palco e a plateia seriam deles por 2 horas. Enquanto Ana cuidava da logística, Jonas travava uma batalha própria, muito mais íntima e dolorosa. A decisão de encarar o passado o havia transformado. A resignação que marcava seus traços deu lugar a uma ansiedade febril. Ele sabia que não poderia chegar ao teatro apenas como Jonas, o gari. Precisava, de alguma forma, resgatar JC das teclas de seu túmulo. E JC vivia em suas mãos. Naquela semana, ele não descansou após o trabalho. Ele ia para uma pequena igreja de bairro, onde o padre, um senhor bondoso que o conhecia apenas de vista, permitia que ele usasse um velho piano de armário no salão paroquial. Na primeira noite, o reencontro foi brutal. Suas mãos, acostumadas ao cabo grosso da vassoura e ao peso dos sacos de lixo, eram estranhas no teclado. Os dedos estavam rígidos, os calos atrapalhavam o toque, os músculos não tinham mais a memória da agilidade de antes. Os sons que ele produzia eram desajeitados, uma zombaria de sua antiga fluência. A frustração o atingiu com força, e ele quase desistiu. Mas então ele fechou os olhos e se lembrou de Helena. Lembrou-se dela sentada ao seu lado, a cabeça em seu ombro, ouvindo-o praticar por horas a fio. Não pense, apenas sinta, ela sussurrava. E ele tentou. Parou de tentar forçar a velocidade e a precisão. Começou com escalas simples, lentas, como um homem aprendendo a andar de novo após um longo tempo acamado. Cada nota era um esforço, cada acorde uma pequena vitória contra a atrofia do tempo. Noite após noite, ele persistiu. A dor nos tendões era real, mas era uma dor purificadora. Aos poucos, muito lentamente, a mágica começou a retornar. Não era a destreza virtuosa do jovem prodígio, mas algo diferente, uma profundidade, uma sabedoria que apenas 30 anos de sofrimento poderiam conferir a cada nota. Ele não estava recuperando o que havia perdido, estava forjando algo novo a partir das ruínas. Do outro lado da cidade, em sua mansão silenciosa, Maurício Viana também se preparava. Ele desceu até o porão, um lugar que não visitava há anos, e abriu um baú de metal. Dentro, estavam as memórias de Helena que eram dolorosas demais para manter à vista. Álbuns de fotos, seus diários, sua primeira câmera. E, em uma caixa separada, fitas cassete. Eram as gravações demo de Jonas, registradas em um estúdio simples que Viana montara para ele. Com as mãos trêmulas, Viana colocou uma das fitas em um aparelho antigo. O som chiado preencheu o porão, seguido pelas notas de um piano, tocadas por um jovem que transbordava talento e sonhos. E, por trás da música, Viana podia ouvir a risada distante de sua filha, que estava na sala de controle naquele dia. A música não trouxe paz. Apenas afiou a faca de sua dor e de sua raiva. O sábado chegou cinzento e úmido, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ana encontrou Jonas na porta dos fundos do teatro. Ele não usava o uniforme laranja. Vestia uma calça jeans simples e uma camisa de botão branca, ambas gastas, mas limpas. Estava mais magro, e havia olheiras profundas sob seus olhos, mas sua postura estava mais ereta do que Ana jamais vira. Havia uma determinação terrível em seu rosto. Obrigado, disse ele a Ana, um aceno de cabeça que continha um mundo de gratidão. Eu vou ficar na plateia, disse ela. Mas esta conversa é de vocês. Ele assentiu e caminhou para dentro. Ana o observou atravessar os corredores escuros dos bastidores e subir os poucos degraus até o palco. O teatro estava vazio, um gigante adormecido. As centenas de cadeiras de veludo vermelho eram como olhos fechados. No centro do palco,
sob um único facho de luz, estava um piano de cauda, o mesmo modelo que ele tocará na praça, polido e imponente. Jonas caminhou até ele, mas não tocou. Apenas ficou ali, ao lado do instrumento, olhando para a vastidão escura à sua frente, esperando. Pontualmente ao meio-dia, as portas principais do teatro se abriram, derramando uma luz pálida no corredor central. A silhueta de Maurício Viana apareceu, primeiro pequena e distante, depois crescendo à medida que ele caminhava lentamente pela nave. Ele não usava a fragilidade de um idoso como desculpa, cada passo era firme, carregado de uma autoridade gélida. Ele parou na primeira fila, olhando para cima, para o homem no palco. 30 anos, um abismo de tempo e dor, os separavam. O silêncio era tão denso que parecia ter forma física. Eram dois homens em um palco de tragédia, os únicos sobreviventes de um naufrágio. Foi Viana quem falou primeiro, a voz ressoando na acústica perfeita do teatro, cada sílaba pingando desprezo. Então, o fantasma resolveu aparecer. 30 anos atrasado para o espetáculo. Jonas não se moveu. Sua voz, quando veio, era calma, desprovida de qualquer defesa. Eu sinto muito, Maurício. Por tudo. Sente muito. Viana soltou uma risada curta e sem humor. Você sente muito? Você roubou minha filha. Você a matou com sua imprudência e depois fugiu como um covarde. Você destruiu a vida dela, a minha vida, e a porcaria da sua própria vida. E tudo que você tem a dizer é que sente muito. A torrente de acusações atingiu Jonas, mas ele não se encolheu. Ele permaneceu de pé, absorvendo cada palavra como se fosse uma chibatada merecida. O Senhor tem razão, disse ele, a voz baixa. Não há um dia em que eu não pense nisso. Não há um dia em que eu não deseje que tivesse sido eu no lugar dela. Desejar não há traz de volta, gritou Viana, dando um passo frente, o corpo tremendo de uma fúria contida por décadas. Eu te dei o mundo. Eu tirei você da sarjeta, te dei as melhores oportunidades, te transformei em uma estrela. E você jogou tudo no lixo, junto com a vida da minha filha. Você nem teve a decência de ir ao enterro dela. Eu não merecia estar lá, sussurrou Jonas. Eu não merecia chorar por ela. A dor era minha culpa. Tudo é sua culpa. Viana estava agora no pé do palco, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o encosto da cadeira. Você e sua música maldita. Se eu nunca tivesse entrado naquele bar, ela estaria viva hoje. O peso daquelas palavras finalmente pareceu atingir Jonas. Ele deu um passo para trás, a compostura se quebrando. Por um momento, Ana pensou que ele fosse desmoronar, fugir do palco, desaparecer por mais 30 anos. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele se virou para o piano. Ele se sentou no banco, o movimento fluido, natural. Ele olhou para Viana, os olhos cheios de uma dor tão profunda que era quase insondável. Eu não tenho palavras para consertar o que eu quebrei, disse ele, a voz embargada. As palavras se foram naquela noite. Mas eu ainda tenho isso. Suas mãos, as mãos de um gari, as mãos de um assassino aos seus próprios olhos, pairaram sobre as teclas. Ele respirou fundo, fechou os olhos, e tocou. A melodia que encheu o teatro não era a balada da despedida. Não era a música da dor e da perda. Era algo completamente diferente. Era leve, esperançosa, quase brincalhona. Uma melodia cheia de sol, que falava de tardes de domingo, de sorvetes no parque, de segredos sussurrados. Era uma peça que ele havia composto para Helena em seu aniversário de 18 anos. Ele a chamara de Valsa de Helena. Era a música deles, a trilha sonora de seu amor quando ele ainda era puro e intacto. Enquanto a música fluía, Viana permaneceu congelado. A raiva em seu rosto começou a vacilar, a se confundir com a surpresa. Ele conhecia aquela melodia. Helena a cantarolava pela casa. Ele a ouvirá inúmeras vezes através da porta do estúdio, enquanto os dois jovens riam e criavam. A música era uma chave, abrindo portas trancadas em sua memória, forçando-o a se lembrar não apenas da dor da perda, mas da alegria de ter tido sua filha. A música não era uma desculpa. Era uma ressurreição. Por 3 minutos, naquele teatro vazio, a música de Jonas trouxe Helena de volta à vida. A máscara de ódio no rosto de Maurício Viana começou a se despedaçar. Seus lábios tremeram.
Seus ombros, que haviam carregado o peso do luto com uma rigidez inflexível por 30 anos, começaram a curvar. Uma única lágrima, teimosa e relutante, escapou de seus olhos e traçou um caminho lento por sua bochecha enrugada. E enquanto Jonas continuava a tocar, o velho produtor desabou em uma das cadeiras de veludo vermelho, o rosto entre as mãos, e começou a soluçar. O som do choro de um pai se misturou à melodia de um amor perdido, enchendo o silêncio do grande teatro. A última nota da valsa de Helena pairou no ar, delicada e cintilante como um floco de poeira iluminado pelo sol, antes de se dissolver no silêncio cavernoso do teatro. Jonas manteve as mãos sobre as teclas, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ele havia se esvaziado completamente, oferecendo a única absolvição que era capaz de criar. Não havia mais nada a ser dito, nada a ser tocado. Ele era apenas um homem, em um palco, esperando a sentença final. Na primeira fila, o som do choro de Maurício Viana diminuiu, transformando-se em soluços contidos que pareciam rasgar seu corpo frágil. Ele levantou o rosto, que não era mais uma máscara de fúria, mas o mapa de um sofrimento profundo e antigo. As lágrimas haviam lavado décadas de ressentimento, expondo a ferida original, crua e vulnerável. Ele olhou para o homem no palco, não como o assassino de sua filha, mas como a última testemunha ocular de sua felicidade. O silêncio que se instalou entre eles era diferente agora. Não era um vácuo de hostilidade, mas um espaço de luto compartilhado, preenchido pelo fantasma sorridente de Helena. Ana, encolhida na escuridão da plateia, sentia que estava testemunhando algo sagrado, a dolorosa união de duas almas quebradas pela mesma tempestade. Viana limpou o rosto com as costas da mão, um gesto despojado de toda sua antiga altivez. Sua voz, quando finalmente falou, era frágil, quase inaudível, mas carregava o peso da pergunta que o assombrara por 30 anos. Ela era feliz com você? A pergunta desarmou Jonas completamente. Ele esperava mais acusações, mais raiva, talvez até uma condenação final. Mas não aquilo. Não aquela busca por uma validação póstuma, o anseio de um pai por saber se sua filha havia conhecido a alegria. Jonas levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Viana. Pela primeira vez, eles não se viam como inimigos. Mais do que feliz, respondeu Jonas, a voz embargada. Ela era viva. Ela via beleza em tudo. Nas poças d'água depois da chuva, no jeito que a luz batia nos prédios ao entardecer. Ela dizia que minhas mãos tristes tocavam melodias felizes. Ela me ensinou a enxergar o mundo através dos olhos dela, através da lente da câmera dela. Enquanto falava, Jonas começou a pintar um retrato de Helena que Viana, em sua dor e orgulho, talvez nunca tivesse conhecido plenamente. Ele falou sobre o sonho dela de viajar pelo mundo e fotografar rostos anônimos, de criar um livro que mostrasse que cada pessoa tinha uma história digna de ser contada. Falou de como ela odiava a formalidade do mundo da música clássica e como incentivava a quebrar as regras, a misturar ritmos, a tocar com a sujeira da rua nos dedos, como ela dizia. Ela não me amava apesar de eu ser pobre e sem nome, continuou Jonas. Ela me amava porque eu era. Ela dizia que minha música era verdadeira porque nascia da falta, da saudade de algo que eu nunca tive. Ela era a minha partitura. Maurício Viana ouvia, cada palavra sendo absorvida como um bálsamo em uma ferida aberta. Ele se lembrou de uma menina que vivia com uma câmera pendurada no pescoço, que preferia a companhia dos livros à das festas da alta sociedade. Ele havia visto aquelas qualidades como excentricidades juvenis, talvez até como uma rebeldia contra ele. Mas agora, através das palavras de Jonas, ele via sua filha em sua totalidade, como uma artista, uma alma livre. Ela guardava todas as suas fotos em caixas de sapato debaixo da cama, disse Viana, a voz ainda rouca, compartilhando um fragmento de sua própria memória. Dizia que eram seus tesouros. Depois que ela se foi, eu nunca consegui abri-las. Nenhuma delas. O momento de vulnerabilidade compartilhada criou uma ponte frágil sobre o abismo entre eles. Eles eram agora apenas dois homens de luto. Foi então que Jonas confessou seu pecado mais profundo, a falha que, para ele, era ainda maior que o acidente. Na última vez que a vi consciente, no hospital, ela mal conseguia falar, disse ele, a voz quebrando. Mas ela me fez prometer. Ela segurou minha mão e disse: prometa, prometa que você nunca vai parar de tocar. Toque por nós dois. E eu prometi.
Ele olhou para as próprias mãos, trêmulas. Minha maior falha, Maurício, não foi o acidente. Foi ter quebrado a promessa que fiz a ela. Eu deixei a música morrer. E naquele dia, eu a matei pela segunda vez. A confissão pairou no ar, devastadora em sua honestidade. Maurício Viana finalmente entendeu. O desaparecimento, o silêncio, o exílio autoimposto como gari, não foram atos de covardia, mas uma forma distorcida e cruel de luto e autopunição. Um homem que se sentia indigno de cumprir a última vontade da mulher que amava. Viana se levantou e, com passos lentos e hesitantes, subiu ao palco. Ana prendeu a respiração, sem saber se aquilo era um prelúdio para a violência ou para a paz. O velho produtor parou ao lado do piano. Ele não olhou para Jonas, mas para as teclas de marfim e ébano. Nós dois a enterramos naquele dia, disse Viana, a voz baixa, mas clara. Você com seu silêncio, e eu com minha raiva. Transformamos a memória dela em um túmulo. E nós dois ficamos de guarda, como sentinelas de um cemitério, por 30 anos. Ele finalmente se virou para Jonas, e em seus olhos não havia mais ódio, apenas um vazio profundo, o reconhecimento de uma vida desperdiçada em amargura. Acho que já chega. O que aconteceu em seguida surpreendeu a ambos. O produtor dentro de Maurício Viana, o homem que construíra impérios sobre o talento de outros, começou a despertar de sua longa hibernação. Ele olhou ao redor, para o teatro vazio, para o piano, para o homem que ainda era capaz de criar uma magia devastadora. A música dela, disse Viana, a voz ganhando uma nova e inesperada força. A valsa de Helena, a balada da despedida, tudo que você escreveu para ela, não pode morrer aqui, neste teatro vazio. Jonas franziu a testa, confuso. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o mundo que te esperava 30 anos atrás ainda está lá fora. Talvez não o mesmo mundo, mas um que precisa ouvir esta história. Um que precisa ouvir a música dela. Viana estava se transformando diante dos olhos de Jonas, a postura se endireitando, os olhos ganhando um brilho de propósito. Vamos fazer um concerto. Não aquele concerto. Um novo. Um concerto em memória de Helena. A ideia atingiu Jonas como uma onda. A perspectiva de tocar em público, de se expor, de convidar o mundo para dentro de sua dor, era aterrorizante. Não, disse ele, balançando a cabeça. Eu não posso. Eu fiz isso hoje para o Senhor. Apenas para o Senhor. Eu não sou mais um artista. Você nunca deixou de ser, insistiu Viana. Você apenas guardou a arte para si. Agora é hora de libertá-la. Não faça por mim. Não faça por você ou por fama. Faça por ela. Deixe o mundo saber quem Helena Viana realmente era, através da única coisa que sobrou dela em sua forma mais pura, a sua música. Para selar o argumento, Viana jogou sua cartada final, a revelação. Que mudaria tudo. E não será apenas a sua música, disse ele, a voz agora carregada de uma excitação criativa. Eu vou abrir as caixas de sapato. Vamos projetar as fotos dela em uma tela gigante, atrás de você, enquanto você toca. A arte dela e a sua, juntas no palco, como vocês sempre sonharam. Será o livro que ela nunca publicou, o concerto que você nunca realizou. Será a conversa final de vocês dois. A imagem que Viana pintou era avassaladora e irresistivelmente poderosa. A música dele, a visão dela. Juntos, finalmente. Cumprindo não apenas a promessa que ele fizera a ela no leito de morte, mas o sonho que haviam construído juntos em tardes ensolaradas no parque. Seria a redenção, a apoteose, a única forma de transformar a tragédia em algo belo e duradouro. Jonas olhou para o rosto do velho produtor. Não via mais um inimigo, mas um improvável aliado, um cúmplice em uma missão sagrada. Ele olhou para suas mãos, que haviam redescoberto o caminho de volta para casa. E olhou para a plateia vazia, imaginando-a cheia, não de críticos ou de curiosos, mas de pessoas cujos corações poderiam ser tocados pela história de uma garota que via o mundo através de uma lente e de um rapaz que o traduzia em notas musicais. Ana, observando das sombras, sentiu as lágrimas voltarem. A história que ela pensara ter descoberto, a do gari com um talento secreto, era apenas o prólogo. A verdadeira história, a sinfonia completa, estava prestes a começar. Viana estendeu a mão. Não era um gesto de perdão total, não ainda.
Era um contrato, uma trégua, uma parceria forjada na dor. O que me diz, Jonas? Vamos dar a ela a estreia que ela merece. Jonas olhou para a mão estendida, enrugada e manchada pela idade, mas ainda forte. A mesma mão que um dia o erguera da obscuridade e que depois o esbofeteara em seu momento de maior dor. Ele respirou fundo, o ar do velho teatro enchendo seus pulmões. Era o ar do passado, mas também, pela primeira vez em muito tempo, parecia ser o ar do futuro. Jonas olhou para a mão estendida de Maurício Viana, uma ponte improvável sobre um abismo de 30 anos. Lentamente, ele ergueu a sua própria mão, a mão de um gari, calejada, marcada, mas que agora se lembrava de seu verdadeiro propósito, e a apertou. O aperto foi firme, um acordo selado não em tinta, mas em luto e em uma frágil e recém-descoberta esperança. Naquele instante, no silêncio do palco vazio, a penitência de Jonas terminou e a redenção de ambos começou. As semanas que se seguiram foram uma torrente de atividade febril, uma corrida contra o tempo e contra os fantasmas do passado. O primeiro ato simbólico de Jonas foi se despedir de sua vassoura. Ele foi até o encarregado da companhia de limpeza, um homem que sempre o tratara com um respeito silencioso, e pediu demissão. Não deu explicações, apenas agradeceu pela dignidade que o trabalho lhe proporcionara. Deixar para trás o uniforme laranja foi como se despir de uma pele antiga, um ato ao mesmo tempo libertador e assustador. Ele não era mais Jonas, o gari. Mas ainda não se sentia inteiramente como JC das teclas. Estava em um limbo, um homem se reconstruindo nota por nota. Viana, por sua vez, mergulhou no projeto com a energia de um homem décadas mais jovem. Ele transformou a antiga dor em um foco maníaco. A primeira tarefa foi a mais difícil, abrir as caixas de sapato. Em uma noite longa e solitária, em seu escritório anti-sombrio, ele espalhou as fotografias de Helena sobre a imensa mesa de mogno. E, pela primeira vez, ele realmente as viu. Viu o mundo pelos olhos de sua filha. Havia fotos poéticas da arquitetura de São Paulo, retratos comoventes de estranhos na rua, e inúmeras fotos de um Jonas jovem e sorridente, completamente apaixonado. Mas as que mais o atingiram foram as fotos dele mesmo. Helena o capturara em momentos de descuido, rindo de uma piada, cochilando em uma poltrona, olhando para ela com um orgulho que ele raramente expressava em palavras. Naquelas imagens, ele não era o magnata da música, mas apenas um pai. O processo foi uma agonia e uma bênção. Ele chorou por horas, mas cada lágrima parecia limpar uma camada de amargura, permitindo que a saudade pura, a saudade do amor, finalmente viesse à tona. Enquanto Viana se tornava o curador da alma de sua filha, Jonas se tornava o arqueólogo da sua. Em um estúdio de gravação de última geração, providenciado por Viana, ele passou a viver e respirar música. As sessões eram longas e exaustivas. Ele não estava apenas praticando, estava reescrevendo sua própria história, traduzindo cada ano de silêncio, cada rua varrida, cada noite solitária em novas nuances para as velhas composições. Eles começaram a trabalhar juntos. Viana sentava-se na sala de controle, ouvindo. No início, a comunicação era tensa, mediada por engenheiros de som. Mas, aos poucos, as barreiras caíram. Aquele acorde no final da valsa, dizia Viana pelo intercomunicador, Helena achava que deveria ser mais suave, como um suspiro. E Jonas, em vez de se ofender, ouvia e tentava. Estavam, juntos, tentando fazer justiça à memória dela, e nesse processo, aprenderam a fazer justiça um ao outro. Ana era a cronista dessa transformação. Com acesso exclusivo, ela documentou tudo. Seus artigos não eram sensacionalistas, eram retratos íntimos e respeitosos de um processo de cura. Ela filmou as mãos de Jonas, cada vez mais ágeis, dançando sobre o teclado. Filmou Viana, os olhos brilhando diante de uma projeção de teste das fotos de Helena. O público acompanhava a jornada, e a expectativa para o concerto Helena, como foi batizado, cresceu exponencialmente. Os ingressos se esgotaram em minutos. Tornou-se o evento cultural mais aguardado do ano, uma história de redenção que o país inteiro ansiava por testemunhar. A noite do concerto chegou, trazendo consigo o peso de todas as esperanças e de todos os medos. O Teatro Municipal estava irreconhecível. Não era mais um gigante adormecido, mas um corpo vivo, pulsando com a energia de milhares de almas. Na plateia, todos estavam lá, o prefeito, críticos de música, celebridades,
e centenas de pessoas comuns que haviam sido tocadas pela história. Em um assento na 10ª fila, Ricardo, o jovem pianista da praça, olhava para o palco com uma humildade que ele não conhecia antes. Nos bastidores, o clima era de uma calma tensa. Jonas, vestido em um terno preto simples, olhava para seu reflexo no espelho. Não via nem o gari, nem o jovem prodígio. Via um homem que havia sobrevivido a si mesmo. Viana se aproximou, não como um produtor, mas como um companheiro. Ele ajeitou a gola da camisa de Jonas, um gesto paternal desajeitado. Ela estaria tão orgulhosa de você, disse ele, a voz embargada. Jonas assentiu, incapaz de falar. Viana continuou, não se preocupe com a plateia. Apenas olhe para as fotos. Toque para ela. Jonas caminhou para o palco. Uma ovação o recebeu, mas ele mal a registrou. Seus olhos estavam fixos no piano e na imensa tela escura atrás dele. Ele se sentou, e o teatro mergulhou em um silêncio absoluto. Suas mãos tocaram as teclas, e as primeiras notas surgiram, uma melodia nova, simples, melancólica. Eram as notas do silêncio, dos 30 anos de ausência. A música da espera. Então, na tela, uma imagem tremeluziu e ganhou vida. Uma fotografia em preto e branco de uma menina pequena com uma câmera maior que seu rosto. Helena. E a música de Jonas explodiu na valsa de Helena, enchendo cada canto do teatro com uma alegria contagiante. Começou a jornada. As fotos de Helena dançavam em sincronia com a música. Paisagens urbanas ao som de peças complexas e apaixonadas. Retratos de estranhos sorrindo, embalados por melodias ternas. A plateia estava hipnotizada, viajando pela vida de uma mulher que eles nunca conheceram, mas cuja alma estava sendo revelada ali, em som e imagem. O clímax emocional foi a balada da despedida. Enquanto as notas dolorosas da perda e da aceitação enchiam o ar, a tela mostrava as fotos mais íntimas. Helena e Jonas juntos, rindo, abraçados, o amor deles jovem e eterno, congelado no tempo. Não havia um único olho seco no teatro. Eram lágrimas de tristeza, mas também de uma beleza avassaladora. Quando a última nota da balada se dissipou, Jonas fez uma pausa. A plateia pensou que havia acabado. Mas ele respirou fundo e começou a tocar uma última peça. Era a sua composição mais recente, nascida nas últimas semanas. A melodia começava com a melancolia da balada, mas lentamente, bravamente, se transformava. Acordes maiores começaram a surgir, a harmonia se abriu, e a música cresceu em um crescendo de esperança, aceitação e paz. Era o som do perdão. E na tela, a imagem final apareceu, a foto do porta-retratos, a que ficará virada para a parede por 30 anos, agora projetada para que o mundo inteiro a visse. Jonas e Helena, jovens, sorrindo, no auge de seus sonhos. A nota final soou, ressoando até se extinguir no silêncio mais profundo e reverente que o teatro já conhecera. Ninguém se atreveu a quebrar o feitiço. Jonas permaneceu imóvel. Então, uma única pessoa se levantou e aplaudiu. Depois outra, e mais outra, até que o teatro inteiro estava de pé, e rompendo em uma ovação que não era apenas para a performance, mas para a vida, para a resiliência do espírito humano. Era um trovão de catarse coletiva. Jonas se levantou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ele olhou para a imagem de Helena na tela e fez uma reverência a ela. Então, virou-se para a coxia e estendeu a mão. Maurício Viana, com os olhos vermelhos de choro, caminhou até o centro do palco. Diante de milhares de pessoas, Jonas pegou a mão de Viana e a ergueu junto com a sua. E eles se curvaram juntos. O produtor e o pianista. O pai e o homem que amava sua filha. Naquele gesto, o círculo finalmente se fechou. Meses depois, a poeira havia assentado, mas o eco daquela noite ainda ressoava. O álbum do concerto, Helena, tornou-se um fenômeno, e a história de amor por trás dele tocou o mundo. O livro de Ana, O Silêncio e a Sinfonia, coroou sua carreira, tornando-a uma das vozes mais respeitadas de sua geração. Maurício Viana vendeu sua gravadora e usou sua fortuna para criar a Fundação Helena Viana. A mansão sombria foi transformada em um centro cultural vibrante, com as paredes cobertas pelas fotografias ampliadas de sua filha, oferecendo bolsas de estudo para jovens músicos e fotógrafos que, como Helena e Jonas, viam arte nos lugares mais inesperados. Ele encontrou a paz, não no esquecimento,
mas na celebração ativa da vida de sua filha. E Jonas? Ele não voltou para os grandes palcos. A fama não o interessava. Ele encontrou seu verdadeiro lugar. A cena final não o mostra sob os holofotes, mas na sala de música da fundação. Ele está sentado ao piano, não como um concertista, mas como um professor. À sua frente, uma adolescente talentosa, a primeira bolsista da fundação, toca uma de suas primeiras composições com os olhos cheios de concentração. Jonas a ouve com um sorriso sereno. Ele a corrige gentilmente, não apenas na técnica, mas na emoção. Não tenha medo de errar, diz ele. As notas erradas, às vezes, contam as melhores histórias. Ele finalmente cumpria sua promessa. Ele estava tocando. Estava garantindo que a música, o presente que Helena tanto amava, nunca mais morreria. Ele não era mais um fantasma assombrado pelo passado, mas um mestre, usando suas próprias cicatrizes para ensinar a próxima geração a transformar dor em beleza. Ele estava em casa. A sinfonia estava completa.